Dona Vitória Laísa dos Reis estava aqui e caiu, não sei o que aconteceu. Dona Ana Luísa Cordeiro falou que ia cantar e não está aqui. Dona Marina Boechat Guimarães, Dona Ana Clara Verkaiser, Dona Ana Clara Vieira de Carvalho, Dona Luísa Quiruf, Dona Luma Zambal de Moura. Esse é o show da Luma, senhor Henrique Dias Renor Silva. Ah, é meu parente, Silva é parente. Silva é parente. Cadê mais? Que mais? Bernardo Corrêa Braga de Almeida. Senhor Dona Nicole Valadares Marques. E senhor Samuel Araújo. Hoje muita gente não está aqui. Impressionante, moçada. Vamos lá. Deixa eu ver como é que é. Isso, só foi menos, Gustavo. Ô Luiz, então vamos lá, né? Então vamos lá, Luiz Gustavo. Luiz Gustavo Valadares Fraguas Silva, também é parente meu também, parente meu. Depois eu vou passar minha chave Pix para você, viu, Luiz? Você faz um depósito para ajudar um primo pobre, que sou eu, professor, né? Muito bem, vamos começar hoje a falar, vamos começar não, né? A gente vai continuar falando sobre a Primeira Guerra Mundial. Vocês estão aí com o caderninho, abram o caderno de vocês. Moçada, é o seguinte, a gente parou onde? Ô, Ana Luísa, ô, sou Lucas Guimarães, ô, Paula Pena Baeta, por favor, me informa aí. Falando das disputas de três potências pela mesma região. Isso, a gente está falando sobre a questão balcânica, então, né, Brenda? É. Maravilha, Brenda. E que dia que você vai ligar a câmera? Não sei, Gilmar, mas eu juro que eu... Obrigado, Brenda. Muito bem. Então vamos lá, eu vou compartilhar minha tela com vocês, vamos falar. Quem chegar aí, quem chegou depois, cumprimenta, viu? Não vai entrando na minha sala assim, dando porrada no meio da porta, não, e sem me cumprimentar, viu, povo? Ah, gente, Dona Alice Henriques Veloso. Tudo bem, Alice? Tudo bem com você? Tudo, e com você? Tudo bem, tudo jóia. Aqui, que dia que você vai ligar a câmera, hein, Dona Alice? Edmar, hoje não, mas um dia, se todo mundo combinar de ligar a câmera, eu ligo. Então tá, ó, aqui deixa eu ver que dia que a gente vai ligar. Todo mundo vai ligar a câmera. Vou até olhar aqui. Cadê? Santo Agostinho, 2021. Eu tenho que comprar outra mesa. Essa mesa fica balançando. E depois eu vou assistir as minhas gravações. Eu fico nervoso. Aliás, eu vou voltar a colocar as gravações lá no campus, porque tem muita aula que está se perdendo por aí. E aí o pessoal está pedindo. Deixa eu ver. Cadê? Horário presencial. Meninos, é o seguinte, nós temos a apresentação do trabalho para amanhã, vocês estão lembrados, né? A gente vai apresentar para amanhã, deixa eu ver, quarta-feira. Eu não vou ver quarta, hoje é segunda, né? Vocês são nono C, né? Nono C, é quarta então, desculpa. Amanhã é um bom dia, então vocês ligarem a câmera. É quarta-feira, né? Dia 31. Isso, é quarta-feira. Isso, dia 31, então tá bom. É que eu tenho aula com vocês, nono C. Beleza. É porque eu tenho... porque todas as outras turmas vão apresentar amanhã. Só vocês que são. Todas não, né? As 3 outras, né? Que vão apresentar. E vocês vão apresentar na quarta-feira. Beleza, tranquilo então. Tranquilo. Então amanhã é um ótimo dia para vocês ligarem todos a câmera. Todo mundo, quero ver todo mundo. Quero ver 60 pessoas aqui nessa turma. Todo mundo, uma bonito que o outro. Beleza? Então, combinado, então. Fechou. Né? Obrigado, Dona Alice, que convenceu o pessoal aí para ligar a câmera. Só força, mano. Só força. É nóis. Não, deixa eu compartilhar minha tela, que hoje eu tô numa falação sem fim, né? Nossa, o Edmar tá falando demais. Nu, Edmar. Até minha cachorra tá... Olha, minha cachorra já fez bagunça ali. Eu só espero começar a aula para começar a fazer bagunça. Ela dá nada, viu? Cachorro é um bicho inteligente, viu? Meninos, nós estamos falando sobre a Grande Guerra de Troia, do cavalinho. Mentira, tô zoando. A Grande Guerra, a Primeira Guerra Mundial. Já falamos da Belle Époque, nacionalismos, as alianças, questão marroquina e questão balcânica. Eu vou voltar a essa questão balcânica aqui, porque ela é muito importante, tá? Para questão de definição, a gente poderia dizer que a questão balcânica é a disputa pela hegemonia na região balcânica, que é a região ali que envolve um pedaço da Grécia, Bulgária, Romênia, Macedônia,
Sérvia, Montenegro e por aí vai. Hoje existe uma quantidade enorme de países ali. Eu vi esses dias num Twitter, um tweet, uma thread, na verdade, sobre Macedônia do Norte, um país lindíssimo, lindíssimo mesmo. Pois bem, então há uma forte disputa sobre essa região por causa da posição estratégica dela. E aí o Império Austro-Húngaro... Lembra uma... Mas vocês sabem que é uma coisa interessante? Ontem eu ia até colocar esse... Vou colocar para vocês amanhã. Vou colocar na aula 15, na aula 14, eu acho. A BBC do Brasil fez um vídeo curtinho, de 5, 6 minutos, sobre a Primeira Guerra, e ela chamou a atenção para um fato, que eu ia falar depois, mas já comecei a falar agora, vou adiantar. Eu não sei se vocês já viram em algum lugar, mas primos de primeiro grau estavam envolvidos no conflito da Primeira Guerra. É porque é o seguinte, o George V da Inglaterra, o Nicolau II da Rússia e o Guilherme II da Alemanha, eles eram primos de primeiro grau. Eles eram primos de primeiro grau. Inclusive o George V e o Nicolau II, eles são muito parecidos. Deixa eu mostrar uma foto para vocês. Olha o tanto que o Nicolau II e o George V são parecidos. Nicolau II e George V. Vocês vão ficar impressionados com a semelhança dos caras. Olha aqui, velho. Olha o tanto que os caras são parecidos. Tem que abrir imagem. Aqui. Eles são primos. Esse aqui é o Nicolau II da Rússia e esse aqui é o George V da Inglaterra, do Reino Unido. E eles então entraram, portanto, de um lado da guerra, né? Eles estão no mesmo lado. E o Guilherme II, que também é primo primeiro deles, eles são todos netos da rainha Vitória, que era a rainha da Inglaterra. O primo dele, né, lutou pelo outro lado. O que é interessante saber é o seguinte, por que eu estou falando disso? É porque a Alemanha, na verdade, assim, a Prússia, que era o maior estado germânico da Alemanha, ela era rival da Áustria. Ali até a unificação da Alemanha, a Áustria e Prússia eram inimigas. E aí depois da unificação, o Kaiser, né, Guilherme II, vai se aliar à Prússia. E aí muita gente fica decepcionada com ele, enfim, mas ele se alia porque ele quer um reino forte, germânico e por aí vai. Então, a Primeira Guerra também é chamada Guerra dos Primos, porque, na verdade, também existiam em outros reinos, outros primos também, aí de primeiro e segundo grau, sobrinhos e tal, que estavam em outros reinos, espalhados por aí, tipo na Dinamarca, tinha um primo deles também. Tanto é que a Rainha Vitória é chamada avó da Europa, porque ela tem um monte de parente, um monte de sobrinho, primo, sobrinho, filho, neto, que estão em outros reinos, assim, são líderes de outros reinos. Curioso, né? Os caras são a mesma coisa, velho. O George V e o Nicolau II, muito parecidos. Pois bem, eu só estava falando disso porque é o seguinte, a Alemanha vai apoiar o Império Austro-Húngaro nas disputas ali dos Balcãs. E aí o que acontece? Isso vai acabar inflamando outros países, tá? Então isso que é uma coisa importante aí para chamar a atenção. Bem, a questão balcânica foi inclusive a responsável para dar início à guerra. Por causa da questão balcânica é que a guerra começou, tá? Na última aula eu passei para vocês um videozinho sobre o assassinato do Francisco Ferdinando. Eu acho que não passei, não. Oi? Eu não lembro desse vídeo não, Edmar. Tá, então beleza. Então é porque a gente está mais atrasado. Porque hoje, na verdade, segunda-feira, eu só dou aula para o nono C, porque o restante dos outros horários eu só dou aula para o oitavo ano. E, enfim, aí agora, então a gente vai chegar no mesmo ponto que a galera tá, né? No mesmo ritmo do restante da galera. Bem, então a gente vai ver como que essa questão balcânica serviu de álibi para o início da guerra, serviu de estopim para o início da guerra. Tá bom? Gente, alguma questão sobre a questão balcânica? Alguma pergunta, alguma questão, curiosidade? Quer que eu repita tudo? Porque eu já havia falado bastante disso. Tudo tranquilo? Posso continuar?
Eu queria que vocês tirassem um Pode print. continuar. Eu queria que vocês tirassem um print ou uma foto, sei lá, o que mais lhe convir para vocês, desse mapa. Esse mapa aqui é da Europa em 1914 e o mundo vai ser completamente diferente depois da guerra. Então, dá uma olhada nesse mapa aqui. A gente pode destacar algumas coisas importantes, por exemplo, que veja a quantidade, por exemplo, de países que têm monarquia, tipo Espanha, Inglaterra, Holanda, Bélgica, do Império Alemão, Império Austro-Húngaro, Itália, Sérvia, Montenegro, Romênia, Bulgária, o Império Turco, o Império Russo. Esse mundo vai mudar completamente. A guerra vai destruir esse mundo que a gente está vendo. Esse mapa aqui, ele vai ficar completamente diferente. Um monte de país vai surgir. Esse Império Austro-Húngaro vai deixar de existir. O Império Alemão vai deixar de existir. O Império Russo vai acontecer uma coisa muito importante com ele. Eu não vou dizer o que, mas em 1917 a Rússia vai se tornar outra coisa. O Império Turco Otomano vai ser desmantelado. Aí vai acabar, vai virar Turquia. Aí um monte de países vão surgir ali que eram sob o domínio do Império Turco Otomano. Que mais? A região balcânica também aqui vai ficar completamente diferente. Deixa eu ver, que mais? Por aí, por aí. As grandes mudanças que vão acontecer. A Itália ainda vai permanecer como um reino, mas já na década de 20, a Itália já vai mudar também de sistema político. É uma coisa muito, enfim, muito interessante que a guerra ela mexeu completamente com a organização dos territórios, com as fronteiras e até mesmo com os sistemas políticos. Beleza? Bem, a guerra precisa de um começo. E o começo foi o assassinato do Francisco Ferdinando. Isso aqui é uma imagem mostrando o assassino, que é o Gavrilo Princip. Eu não sei o nome dele, não sei pronunciar em sérvio, né? Mas deve ser alguma coisa do tipo. Gavrilo Princip é o nome do cara. Bem, o que acontece? Antes de eu falar qualquer coisa, eu vou passar então um vídeo para vocês sobre o assassinato do Francisco Ferdinando, para explicar quem que é o Francisco Ferdinando. Mas gente chegou aqui depois. Oi, bom dia, pessoal. 32 pessoas. Bom dia, povo de Deus. Nós iremos agora assistir um vídeo sobre o início da guerra, sobre o assassinato do Francisco Ferdinando, que levou ao início da guerra. Tá bom? Então prestem atenção. Eu vou descompartilhar a tela e vou compartilhar novamente para incluir o som do computador. Pronto. Agora vamos assistir a um videozinho. Domingo, 28 de junho de 1914. Pela manhã, o arquiduque Franz Ferdinand e sua esposa, Sophie, assistiam à missa em uma capela montada para eles em seu hotel. Deixando o hotel no subúrbio, eles pegaram um trem rumo a Sarajevo, uma viagem de meia hora. No terminal da ferrovia, nos limites da cidade, eles se transferiram para automóveis. E com eles seguiram o resto do caminho. Entrou em Sarajevo em torno das 9h30 e 10 horas da manhã, seguindo para a prefeitura. A chuva da manhã tinha parado. A capota do carro foi aberta. Naquela manhã, Gavrilo Princip, um adolescente bósnio-sérvio que tinha como escolha de carreira ser um mártir, estacionou com os conspiradores junto aos aterros do Apel, em 3 lugares interceptados por pontes. O veículo do arquiduque passaria, portanto, na frente de um punhado de assassinos nacionalistas. Na primeira das pontes, a procissão do arquiduque entrou na zona de matança. 3 conspiradores formaram uma linha ao longo da margem do rio e mais 2 na terra. A primeira tentativa de matar o arquiduque veio da margem do rio, através de Nedeljko Kabrinović, que pediu a um policial para apontar qual era o carro de Franz Ferdinand. Então, em um poste de luz, ele tirou a trava de sua bomba para detoná-la. Ele jogou a bomba contra o carro do arquiduque, batendo contra a capota sanfonada do conversível, de onde ela rolou para explodir contra a roda do carro que vinha na sequência.
A condessa sentiu algo bater contra seu pescoço, enquanto os ocupantes do carro de trás tiveram ferimentos leves. Príncipe, que ouviu a explosão e gritos da multidão, correu para o local onde parecia tudo ter terminado. Os policiais tinham Kabrinovich firmemente sob custódia e o estavam arrastando para a delegacia. Nenhum dos outros conspiradores foi encontrado. Sozinho, Príncipe voltou para o seu ponto inicial na margem do aterro do Apel, no que era chamada Ponte Latina. Ele atravessou a rua. Dos outros conspiradores, um estava tão apertado na multidão que não conseguiu tirar sua bomba do bolso. O segundo viu um policial parado junto a ele e achou que qualquer movimento seria arriscado demais. O terceiro sentiu pena da esposa do arquiduque e não fez nada. O quarto perdeu a paciência e foi para casa. Franz Ferdinand decidiu cancelar seus planos, o que fez com que sua procissão manobrasse por becos sinuosos em direção ao museu. Depois de uma parada na prefeitura para uma recepção e discursos, ele insistiu em ir até o hospital visitar o coronel Marise, levemente ferido no ataque. O motorista do carro da frente não foi avisado da mudança de planos e virou para as vias principais em direção ao museu. Quando o motorista do arquiduque percebeu o erro, parou o carro para ver qual o melhor caminho para voltar à rota do hospital. Eles estavam parados a menos de 1,5 metro do desanimado príncipe. Ele ficou estonteado com sua sorte repentina e rapidamente se agarrou àquela chance. Ele buscou a bomba em seu bolso, mas logo percebeu que, apertado na multidão, não conseguiria movimentar o braço para jogá-la no alvo. Então ele puxou sua pistola e deu 2 tiros a queima-roupa. O primeiro tiro acertou a jugular do arquiduque. O segundo tiro acertou a duquesa no abdômen, enquanto ela se levantava para socorrer seu marido. Príncipe virou a arma para si, mas foi contido do disparo por um espectador que o jogou no chão. A confusão seguiu conforme a multidão e a polícia batalhavam para pegar o assassino juvenil. Príncipe tentou se matar mais uma vez. Pegou em seu bolso uma cápsula e engoliu. O veneno era velho e não funcionou, fazendo apenas com que ele vomitasse. A multidão o cercou e começou a espancá-lo. A polícia o arrastou para longe da multidão. Enquanto isso, a limusine se apressou para pedir ajuda. Sophie, querida, não morra. Fique viva por nossas crianças, gritou Franz Ferdinand, e assim repetiu cada vez mais fraco. Não foi nada. Enquanto o socorro perguntava ansiosamente como se sentia. O primeiro tiro foi dado perto das 10h30. Sophie morreu às 10h45. O arquiduque morreu por volta das 11 horas. Não foi nada. Então, olha só, o que aconteceu? O Novo Moto G100. O arquiduque Francisco Ferdinando, ele era herdeiro do trono. Nesse momento, quem estava no trono, se não estiver enganado, Francisco, enfim, não lembro agora o nome do imperador austríaco. Mas, enfim, então o arquiduque Francisco Ferdinando era o herdeiro, é casado com Sophie. E aí, bem, ele estava lá, por que ele foi lá em Sarajevo? Sarajevo é a capital da Bósnia-Herzegovina. E aí, qual que era a intenção? A intenção era marcar presença na região do Império Austro-Húngaro, porque a Bósnia, ela pertencia ao Império Austro-Húngaro, só que os bósnios, eles tinham origem sérvia, tinham origem eslava, e eles queriam a independência, eles não queriam continuar pertencendo ao Império Austro-Húngaro. Então, existia grupos em diversos lugares ali da região, e existia um grupo específico chamado Mão Negra, e esse grupo, ele pertencia à Sérvia, e aí esse grupo foi lá para assassinar o Francisco Ferdinando. Quando eles ficaram sabendo que o Francisco Ferdinando ia passar em Sarajevo, então eles iam tentar matá-lo para justamente criar uma instabilidade política no Império Austro-Húngaro. Isso, então, encorajar os sérvios, encorajar os bósnios a lutarem pela independência. Pois bem, então o primeiro atentado, que foi com uma bomba, né, jogaram a bomba, passou de raspão no carro deles e acabou acertando o carro de trás, fez com que criou um pandemônio na cidade ali, de forma que no final das contas,
O carro onde estava o Francisco Ferdinando, ele desviou do local para onde ele deveria ir, e o Gavrilo Príncipe encontrou com ele assim de frente. E aí não pensou duas vezes, pegou o revólver e puf, deu 2 tiros. O Gavrilo Príncipe, ele é sérvio, né? Enfim, ele estava ali na Bósnia, e aí ele foi preso, e aí foi entregue para a Bósnia. Desculpa, ele foi entregue para a Sérvia. A Sérvia tinha que, enfim, tomar uma atitude em relação ao Gavrilo Príncipe e em relação ao grupo. Bem, o assassinato aconteceu no dia 28 de junho, que foi quando eles foram assassinados. E aí o Império Austro-Húngaro esperou um mês, quer dizer, esperou não, ficou lá pressionando a Sérvia para tomar uma atitude em relação a esse grupo terrorista, em relação ao Gavrilo Príncipe também. Bem, o problema todo é que a Sérvia ficou pagando de egípcio, só com a cara parada lá. Então a Sérvia ficou lá, não, eu vou resolver, esquenta a cabeça, não, é nós, não sei o que lá, tarará. E aí a Sérvia não resolveu, a Sérvia não puniu exemplarmente o Gavrilo Príncipe e o restante do grupo, e aí a Áustria-Hungria perdeu a paciência. E aí no dia 28 de julho, o Império Austro-Húngaro, agora começa um negócio complicado, pessoal, que agora eu vou começar a falar para vocês quem declarou guerra a quem. Então, quando que começa a guerra? A guerra começa com um ato declaratório de guerra do Império Austro-Húngaro contra a Sérvia. Então, esse foi o ato. Então, esse ato declaratório aconteceu no dia 28 de julho de 1914, e aí no dia 29 de julho começa o bombardeio em Belgrado, que é a capital da Sérvia. Então, no dia 28 de julho foi declarada a guerra, no dia 29 começam os ataques. Antes de qualquer coisa, quero chamar a atenção para vocês dessa foto aqui dos soldados. Eu não sei de qual país mas ela chama a atenção pelo fato de que os soldados, de uma forma geral, estavam muito empolgados com a esperança de que o conflito ele duraria tipo 4, 5, 6 meses. A expectativa de que já no Natal todo mundo já estivesse em casa. Ledo engano, isso não aconteceu. Mas havia uma grande empolgação dos soldados caminhando para o fronte, caminhando para a guerra. Então eles estavam empolgados, entusiasmados, lutando pelo seu país e por aí vai. Essa empolgação ela vai dar lugar a um grande pessimismo, a uma grande tristeza, a uma grande decepção com o poder bélico das nações. E aí os soldados vão ter uma ideia completamente diferente da guerra lá no final, em 1918. Bem, então a guerra começa com a Áustria declarando guerra e bombardeando Belgrado. Não sei se vocês estão lembrados, mas a Sérvia tinha o apoio da Rússia. Então aí a Rússia apoia a Sérvia, né, contra a Áustria. Ao mesmo tempo, a Alemanha vai apoiar a Áustria. Então aí de um lado estão Alemanha e Áustria, do outro estão Rússia e Sérvia. Beleza? Tranquilo? Bem, a questão toda é que um forte aliado da França, eles faziam parte da mesma aliança, né? Um forte aliado da Rússia era a França. Então, a França depois vai dar apoio também à Rússia. Tá? Então, inicialmente, o projeto, quer dizer, a guerra, ela está envolvendo 5 nações. Alemanha e Áustria, Sérvia, Rússia e França. Que a França vai dar apoio para a Rússia, tá? E aí a Alemanha declara guerra contra a Rússia e declara guerra contra a França também, porque a treta com a França era antiga. Meus dedos estão doendo, eu estava montando uma cadeira ali, meu dedo está muito doendo. Mas enfim, aí a Alemanha tinha uma treta antiga, né, com a França, e aí aproveitou o ensejo e declarou guerra à França. E aí entre a França e a Alemanha que vai se dar grande parte dos combates na Primeira Guerra, tá? Então é muito importante lembrar que a França está brigando aí com a Alemanha de forma feroz. Por quê? Porque lá na Guerra Franco-Prussiana,
os alemães venceram os franceses e tomaram a Alsácia-Lorena. Então, os franceses estavam, assim, bem ressentidos em relação a isso. E aí os franceses querem vingança para a derrota acontecida no ano de 1870. Beleza? Bem, então é isso. Começou na guerra entre esses atores aí e vamos ver o que aconteceu. Bem, a primeira parte da guerra é a chamada guerra em movimento. Tá? Então a galera declarou guerra, começaram os bombardeios e aí, inicialmente, uma pequena parte da força militar ficou ali na região dos Balcãs, porque grande parte da força militar vai ser deslocada para o oeste, que é onde está a França e a Alemanha. Então, mais de 90% da força militar alemã vai ser direcionada para a França. Tá? E aí começa a primeira parte, que é a chamada guerra em movimento, que vai durar basicamente no início da guerra, tá? Entrou um trem aqui até o início de 1915. A guerra em movimento foi um deslocamento muito forte, um deslocamento muito impressionante de milhares de soldados para combater os franceses. Os alemães pegam esses milhares de soldados e vão direcionar contra os franceses. Isso fez parte de um plano chamado Plano Schlieffen. Eu vou dar um pulo, daqui a pouco eu volto. A ideia era o seguinte: os alemães eles queriam encurralar os franceses. Grande parte das tropas francesas nesse início da guerra estavam concentradas em territórios, por exemplo, aqui, ó. Estavam aqui nessa região aqui, ó. Estavam aqui nessa região. E aí a ideia, e aqui tem a Alsácia-Lorena, e a ideia então dos alemães eram, claro que tinha soldados alemães aqui, mas eles também mandaram uma grande força aqui por detrás para encurralar os franceses. Esse é o plano Schlieffen. A questão toda é o seguinte, um seríssimo problema aí, que é a Bélgica, ela se declarou neutra na guerra. Então, um país que é neutro, ele não pode ser invadido, ele não pode ser utilizado militarmente, ele não pode... os soldados não podem marchar pelo território deles. E os alemães, estavam nem aí. Os alemães atravessaram a Bélgica, violando esse princípio do direito internacional. E aí não fizeram nada com os bélgicos, mas eles violaram um princípio importante, né, da neutralidade. E aí, por causa disso, vai entrar um outro ator aqui nessa guerra, que é a Grã-Bretanha. Então, é só porque a Alemanha invadiu o território, quer dizer, utilizou o território belga, é que os britânicos declararam guerra aos alemães. Lembrando que o George V, que era o rei do Reino Unido, né, o rei da Grã-Bretanha, era primo primeiro do Guilherme II, que era o imperador da Alemanha. Então, eles eram primos, a guerra dos primos. Bem, então a Alemanha vai tentar fazer isso aqui, ela vai tentar invadir, né, o território pela Bélgica para encurralar os franceses lá no sul, só que não conseguem. Esse era o plano, mas não conseguiu. Por quê? Porque os franceses conseguiram impedir, mais ou menos aqui nessa região, cadê minha canetinha? Agora eu vou colocar um preto aqui, ó. Mais ou menos por aqui, ó, os franceses conseguem interromper a marcha dos alemães. Por aqui, mais ou menos. Aí aqui, grande parte da guerra vai se dar onde eu destaquei aqui, ali no norte da França. De um lado, os alemães, do outro vão estar italianos, quer dizer, 1915, né? Italianos, russos, deixa eu ver quem mais, britânicos e franceses. De um lado contra os alemães. Beleza? Então, essa era a ideia, assim, para encurralar a França e para, enfim, vencê-la rapidamente, mas não deu certo, tá? Aí, então, eles ficaram estagnados. Ficaram ali parados, olhando um para o outro, enfim. Bem, esse plano Schlieffen, que não foi bem sucedido, depois eu vou voltar nele, viu, pessoal? Eu vou voltar nele para vocês tirarem em print aí. Bem, porque é o seguinte, porque esse plano Schlieffen, ele começou a ser realizado
embora ele não tenha tido sucesso, mas ele começou a ser realizado nesse momento inicial da guerra, em que os soldados estavam marchando de forma muito virulenta contra os franceses, e aí começaram a lutar de maneira assim, quase virou uma carnificina. Por que carnificina? Porque os soldados de ambos os lados estavam muito bem armados. Acontece que até a Primeira Guerra, grande parte dos combates se davam tete a tete, né? Você olhando para o inimigo o tempo todo. Então, durante a Primeira Guerra, isso ainda aconteceu, né? Os soldados brigando ali quase um de frente para o outro ali, quase lutando de espada, né? Porque muitos tinham baioneta ainda. E a baioneta é o seguinte, para você recarregar a baioneta, demora um tempo, e aí por isso que eles colocavam uma lâmina na ponta da arma, para que caso o inimigo viesse correndo no momento em que você estava recarregando, você dá uma espadada nele e matava ele. Então isso foi muito utilizado por muito tempo, foi utilizado na Primeira Guerra também, só que a Primeira Guerra ela vai apresentar uma série de novidades, principalmente relacionadas à guerra, ao armamento bélico. O tanque de guerra vai começar a utilizar nesse momento, a metralhadora vai ser inventada na Primeira Guerra e por aí vai. Bem, mas inicialmente os países estavam ainda seguindo modelos de guerras antigas. E isso causou muita morte no campo aberto. E por que causou muita morte? Porque estava todo muito bem armado. Entendeu? Então, de um lado e de outro, os soldados estavam muito bem preparados, estavam com um forte armamento. Então, quando eles se encontravam, era muita gente que morria. Então, milhares de pessoas foram mortas nessa guerra em movimento. E aí, os países perceberam que se eles continuassem com esse tipo de guerra, daqui a pouco não ia ter gente mais para lutar. Então, portanto, quando eles percebem que não dá para avançar sem que muita gente morra, eles param. Eles vão parar. Eles vão parar e vão fazer o quê? Eles vão começar a cavar buracos na terra para fazer as trincheiras. As trincheiras. Daqui a pouco a gente vai mostrar como é que funcionava a trincheira. E a trincheira foi tão utilizada na Primeira Guerra que ela acabou se tornando o símbolo da Primeira Guerra. Quando a gente pensa em Primeira Guerra, a gente pensa nas trincheiras. Tá bom? Então, o primeiro momento da guerra é a guerra em movimento, é uma guerra de combate franco e aberto, nos campos abertos que existiam ali, entre a França e a Alemanha. Uma quantidade enorme de pessoas foram mortas, perderam muitos armamentos, muitos cavalos, e com isso, então, os países líderes, né, decidiram estagnar a guerra, decidiram parar o movimento. E aí, com isso, defender aqueles territórios já alcançados, aquele território já conquistado. E aí, com isso, começa a segunda etapa da guerra, que é a guerra de trincheira. Beleza? Tranquilo? Deixa eu ver aqui das horas só. O relógio aqui, o relógio do meu celular, eu acho que é 15 minutos. Tranquilo. Agora Beleza. uma coisa, o JP mandou algumas perguntas no chat, eu não sei se você estava vendo, Edmar. Não vi, quando eu estou com a tela compartilhada, eu não vejo a tela. Vamos lá. Primeira pergunta, João Pedro. O JP, você recebeu carinha brava hoje? Não, né? Porque tem gente que só fica mandando carinha brava. A Brenda esperou você compartilhar a tela para dar a carinha, você acredita? Ó, que absurdo, cara, que absurdo. Bom, bem, o Francisco Ferdinando, ele era herdeiro da Áustria, do Império Austro-Húngaro, que era também chamado de Império dos Habsburgos, tá? Porque muito tempo, assim, por vários séculos, o Império Austro-Húngaro, ele era uma parte do Sacro Império Romano Germânico, né? E depois que o Sacro Império Romano Germânico foi desmantelado, aí ficou o Império Austro-Húngaro. E aí os Habsburgos que governavam, né, esse país. Que embora ali na Europa ele pareça grande, mas era pequeno, era do tamanho de Minas Gerais, mais ou menos, o império deles, que eles chamavam de império, né? Mas era do Império Austro-Húngaro. Então tinha o imperador, que sinceramente esqueci quem que era, não sei se era não era Francisco, o Francisco já era mais antigo. Enfim, tinha um imperador e o herdeiro do trono era o arquiduque Francisco Ferdinando. E aí ele foi assassinado. O que imagina, cara, assassinaram o herdeiro do trono, uma coisa absurda, né? Enfim, é isso. O Grão já tinha outros motivos contra a Sérvia? Tinha. Boa pergunta.
A grande questão é o seguinte, é porque os austríacos, eles têm origem germânica. Então, eles têm uma outra origem muito diferente da origem eslava dos sérvios e dos russos. Bem, então, a Sérvia, que dentre os países balcânicos ali, a Sérvia é um dos maiores países. Então, a Sérvia era um país, era um reino independente, e fazia questão de se mostrar assim, para impedir o avanço do Império Austro-Húngaro sobre a região. Então, a Sérvia era um dos maiores países ali para impedir o avanço do Império Austro-Húngaro. E aí havia uma disputa territorial. Havia uma diferença étnica, cultural, religiosa já muito antiga. Por exemplo, os Habsburgos eram católicos romanos. Já os sérvios eram cristãos ortodoxos. Então tinha uma diferença religiosa também, e por aí vai. Era tudo muito diferente, na verdade. E o Império Austro-Húngaro queria dominar a região. E os sérvios não queriam impedir, obviamente. Se não fosse a disputa entre o Império Austro-Húngaro, a outra pergunta, as notificações aqui, e a Sérvia, a França ou a Alemanha teriam declarado guerra entre si, ô, João Pedro, muito provavelmente. Tem uma historiadora australiana que ela escreveu um livro muito interessante, que eu não li o livro, mas só conheço o argumento. Ela afirma que os países estavam caminhando como sonâmbulos para a guerra. A guerra era uma coisa muito iminente. Em algum momento ela ia acontecer. No caso da Primeira Guerra, foi esse o estopim, que foi o assassinato do Francisco Ferdinando. Mas poderia ter sido outra coisa. Por exemplo, eu não duvido nada, porque o Guilherme II ele era muito petulante. Ele era muito petulante. Sério mesmo. Tanto é que ele nem era convidado para as festas da família. Tipo assim, quando a Rainha Vitória reunia os netos, tal, ele não era convidado. Porque ele era muito arrogante, petulante, enfim. E aí o que aconteceu? Muito provavelmente ele teria mandado tropas alemãs contra a França. Enfim, se não tivesse um motivo concreto, eles iam criar um motivo. Então, enfim. Então, a morte do Francisco Ferdinando acabou que calhou bastante para eles. E, enfim, é isso. Mas os Balcãs eram o lugar mais tenso que existia. Então, era o local mais provável onde que a guerra iria começar. Então, enfim. Já nas fronteiras lá da Alemanha, no oeste, né, no oeste europeu, já era mais improvável que tivesse alguma fagulha ali, né? Mas lembrando que, por exemplo, a Guerra Franco-Prussiana, ela começou por causa de um telegrama. E aí um telegrama, uma resposta que o Otto von Bismarck vai dar lá pro Napoleão III, aí vai desencadear a Guerra Franco-Prussiana. Então, poderia ter sido um telegrama também que começasse a guerra. Então, o povo só estava esperando alguma fagulha para acontecer. Beleza? Ô, moçada, então é o seguinte, amanhã a gente vai avançar mais um pouquinho sobre o conteúdo, e aí na quarta-feira a gente começa as apresentações. Tá bom? Estejam preparados, qualquer dúvida é só me procurar. Façam as aulas... Diga. Outra dúvida é porque, tipo assim, por que a Alemanha ainda queria alguma coisa contra a França, sendo que eles tinham ganhado, né, a Guerra Franco-Prussiana? Não era, tipo, a França que queria mais? Excelente pergunta, João Pedro. A questão toda é a seguinte. Lembra na questão marroquina? A questão marroquina foi antes da questão balcânica. Na questão marroquina, o que aconteceu? Os alemães estavam disputando territórios, não na Europa, mas territórios lá na África. Então, havia uma disputa feroz entre alemães e franceses. E aí os franceses se aliaram aos britânicos para considerar o Egito um território britânico. E aí, com isso, os britânicos apoiaram os franceses no domínio sobre o Marrocos, fazendo com que os alemães ficaram tão pé da vida, eu queria falar a palavra, mas não posso. Os alemães eles ficaram tão bravos, mas tão bravos, que o Guilherme II, em pessoa, pessoalmente, ele foi lá no Marrocos. Ele pegou um avião lá, pegou um barco, sei lá, bicicleta, não sei como é que ele foi. Mas ele foi lá no Marrocos, para mostrar que ele queria dominar o território, mas não adiantou, porque os franceses tinham apoio dos britânicos. Então, eu já vi uma tensão muito forte entre franceses e alemães. O ressentimento por parte da França era muito grande, porque ela perdeu a Guerra Franco-Prussiana, mas
os alemães também ficaram pés da vida porque perderam a questão marroquina. E aí por isso que os alemães estavam doidinhos para declarar guerra aos... E outra coisa, a Alemanha, nessa época, no início do século XX, era uma potência militar. Era uma potência sinistra. Porque já tinha um histórico da época da Prússia, que tinha um exército fabuloso, e aí esse exército ele foi incorporado à Alemanha, e aí a Alemanha pegou esse exército e multiplicou em potência, em capacidade, treinamento, em arma e por aí vai. Então eu queria colocar essa potência militar toda à prova, a Alemanha. Eu queria mostrar a força militar dela, porque a Alemanha já era uma potência no início do século XX. Entendeu? Entendi agora. Obrigado, Edmar. Por nada. Ô, meninos, então tá bom. Ó, um grande abraço para vocês. Eu tenho que ir ali para a aula no 8º ano. Qualquer dúvida é só chamar, viu? Obrigada.